Graça e paz a todas. Bom dia, Isabel. Deus abençoe. Jaqueline, Joyce, Ana Paula, Rosângela, Cris, Odete. Deus abençoe a todas. Obrigada mais uma vez, Isabel, por estar aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Seu áudio está fechado. Eu quero pedir para a Jaqueline se ela pode orar para a Isabel começar. Ou a Rosângela. A Beth está aí? Ah, tá aqui. Conseguiu, Jaqueline. Eu? Isso. A paz do Senhor Jesus, amadas. Amém. Eu acompanho vocês, eu estou trabalhando agora, mas eu vejo que o poder de Deus é sobre este grupo, é sobre a tua vida, Raquel, é sobre a vida da irmã Isabel, de todas as irmãs que estão nesse propósito. Não parem, porque grandes coisas ainda há de acontecer. Oremos. Soberano Deus e altíssimo guarda de Israel, Deus poderoso, nesta manhã, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra venha alcançar, Pai querido, vidas. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, em nome de Jesus, ó Deus, usa a tua serva nesta manhã como um canal de bênção, Pai, fala aos nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus, eis aqui, Pai querido, as tuas filhas, ó Pai. Tu és bem-vinda em nosso lar, ó Deus. Em nome de Jesus, usa a tua serva poderosamente, com graça, com poder e com unção, ó Deus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, em nome de Jesus, para que o teu santo nome seja glorificado. Amém e amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muitíssimo obrigada, muito obrigada. Amém. Pedir perdão porque eu não consegui entrar antes, mas gratidão ao Senhor por poder estar aqui com vocês. E como esta música que foi cantada em Descansar, e também na meditação que teve falando sobre Elias e como Elias descansou e como Deus cuidou dele. Então o tema de hoje é descansar. Eu vou mudar aqui a minha tela para poder tocar nesse tema que é o do descanso, não é? Então, existem muitas formas de descanso. Descanso depois de trabalhar, após o estudo, após exercícios, após viagem. E também tem o descanso emocional, quando você está preocupado com alguma coisa e você não consegue tirar aquilo da cabeça, mas você pede ao Senhor e Ele te dá o descanso emocional. Descanso psicológico. Teve uma situação de estresse e você está ansioso, seja, por exemplo, para fazer uma entrevista de trabalho, uma consulta médica que você está preocupada, como é que está a sua saúde, um encontro com alguém desconhecido que fala que precisa falar com você. Tem muitos tipos de pressão emocional e psicológica e Deus quer que a gente tenha descanso. Tem o descanso relacional. Quando alguém está discutindo com você, tem divergências psicológicas e divergências de opinião, e aí quando você consegue conversar com a pessoa e fazer as pazes, então até eu coloquei ali o abraço, né, de um filho e um pai. E tem o descanso sabático. Deus deseja que a gente pare um dia por semana para descansar. Descansar no Senhor. Então, tem vários tipos de descanso. E nós vamos para um texto bíblico lá de Marcos 6,31, onde Jesus disse, e lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus gastou todo o seu tempo, nos 3 anos e meio de ministério dele, ensinando, curando, indo de um lugar para o outro, e às vezes eles não tinham realmente nem tempo para descansar. E aqui é um relato muito conhecido de todas nós.
Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Eu comecei do verso 36, mas no verso 35 diz que já era tarde e eles estavam muito cansados, o dia havia sido muito puxado. E aí o verso 37 diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. O dia havia sido exaustivo, e Jesus agora estava ali descansando. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Veja bem, embora as ilustrações sempre coloquem os discípulos como homens maduros, na verdade não, eles eram jovens. Dá para saber isso porque, por exemplo, Pedro era o mais velho de todos. Lembram quando Pedro falou para Jesus: olha, os escribas, os fariseus, perguntaram: o teu mestre não paga imposto? E aí Jesus falou para Pedro: lança a tua rede, a rede não, vai para o mar e pegue um peixe. E Pedro pegou um peixe, abriu a boca do peixe e tinham 2 moedas. Se os discípulos todos tivessem mais de 21 anos, teria que ter as moedas para todos os discípulos, mas ali só tinham 2 moedas, uma para Pedro, uma para Jesus. Então, os discípulos eram jovens, e eram jovens que estavam acostumados a tempestades, acostumados ao mar da Galileia. Mas aquela tempestade ali não era uma tempestade comum, era uma tempestade que Satanás fez acontecer com a intenção, o desejo de matar Jesus e matar os discípulos. Por isso, os discípulos estavam tão angustiados e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. É interessante que no grego, porque foi escrito em grego, mas Jesus falou em hebraico, e ele disse essa palavra, aquiete-se, ele usava isso para Satanás. Cale-se, era uma ordem. Acalme-se, ele estava falando para o mar. E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Os discípulos disseram: não é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram maravilhados. E eu vou pegar só um exemplo de uma pessoa que teve o seu coração descansando, confiando no Senhor. Está em João 4, os versos 45 até 53. Segunda vez foi Jesus a Caná de Galileia, donde da água fizera vinho. Lembrando que esse vinho, a palavra, tanto no grego e também no hebraico, não era um vinho fermentado, era o suco de uva. Porque se Jesus disse que a bebida alcoólica, isso está lá em Provérbios e também todas as orientações que Moisés passou para o povo de Israel, dizia que não era para beber bebida fermentada. Por quê? Porque ela tira a nossa noção de vida. Quantas pessoas fazem barbaridades por estarem alcoolizadas? Então, aonde está aqui dizendo vinho, na verdade, é um puro suco de uva. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aí eu deixei desse partiu aqui grifado, porque nós vamos tocar nesse ponto de ele partiu. E aí continua: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive.
Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, aqui, quando está dizendo e partiu, na verdade, ele não partiu naquele momento. Ele foi dormir e descansar. E quando depois diz o verso, e descendo ele, logo lhe saíram ao encontro. Não foi que ele desceu na mesma hora que Jesus falou para ele: teu filho vive. Ele deitou, descansou, e no dia seguinte é que ele descendo, os servos dele vieram falar com ele. Então, este homem, ele descansou na promessa e na certeza que Jesus havia falado: o teu filho vive. Então, ele não voltou na mesma hora. Eu gosto desse texto que diz assim: como um jato de luz, as palavras do Salvador ao nobre lhe desnudaram o próprio coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. Em angustiosa súplica clamou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Está lá em João 4:49. Sua fé apoderou-se de Cristo, como a de Jacó, quando lutando com o anjo exclamara: não te deixarei se não me abençoar. Está em Gênesis 32:26. Caná não distava muito de Cafarnaum, de modo que o oficial poderia haver chegado à casa na tarde do dia em que estivera com Jesus, mas não se apressou na jornada de regresso. Só na manhã seguinte chegou a Cafarnaum. Que chegada aquela! Ao partir em busca de Jesus, tinha o coração opresso em dor. Aquele que abençoou o nobre de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Como o aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre, e da obtenção de nossas petições fazemos depender nossa confiança em seu amor. O Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos, e retarda o deferimento de nossos pedidos, a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo, confessando nosso desamparo e necessidade. Cumpre-nos confiar-nos inteiramente em seu amor. Eu gosto muito deste verso e é o que eu escolhi para ser postado, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Jesus passou a sua vida ensinando, orientando e ajudando as pessoas a terem comunhão com Deus, a conhecerem o profundo amor do Senhor por nós e o desejo que Ele tem de que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Você não precisa carregar o fardo de angústia, preocupação sobre coisas ou problemas que possam estar levando você a perder o sono. E Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descansar em Deus. Cada uma de nós temos lutas, problemas, medos, ansiedades, angústias, mas Jesus deseja que a gente possa descansar nele. E Deus, em sua bondade e amor, deu os 8 princípios de saúde que garantem que a gente vai ter saúde. E
Eu escolhi esse que é do descanso, é um dos 8 princípios. Então a pergunta é: descansar para ser feliz ou ser feliz descansando? Deus que criou o nosso corpo, ele sabe o que é melhor para nós. Então, ele criou o nosso fígado, que é um órgão que vai filtrar e limpar o sangue. E ele vai fazer esse trabalho, não fomos nós que escolhemos, foi Deus. Às 9 horas da noite, o fígado começa a trabalhar. E ele faz essa limpeza até 10h30 da noite. Agora, olha que interessante. Nós precisamos estar deitadas neste horário, porque é o horário que vai ser feita a faxina no nosso corpo. Então, não é para você estar sentado e recostado, não é para você estar assim meio apoiado na cama, como está essas duas figuras, nem é para você estar, ainda tenho coisas para fazer, só vou aqui debruçar no computador às 9, ou então estar sentado numa cadeira e ficar ali só recostando, não. Isto não vai permitir que o fígado limpe o seu corpo. Você precisa estar com a luz apagada, sem música, sem celular, sem computador, sem nada. Deitar às 9 da noite ou até um pouquinho antes, 15 para as 10, 15 para as 9, mas estar descansando, desligar todos os seus problemas e pensamentos. Assim como você fecha a janela, a porta antes de ir deitar, você também precisa fazer a mesma desconexão. Parar de pensar em problemas, pensar em contas a pagar, o que precisa fazer no dia seguinte. Não, você precisa deletar. Assim como você fecha no seu computador cada página para não estragar o seu computador, você, e também no celular, você precisa fechar todas as páginas que estavam abertas. Então, ao deitar, desligue de tudo. Como falou o verso, em paz me deito e logo pego no sono. Então, tranquilize seu coração. E se você fizer isso, você vai ter, então, uma faxina de sucesso, porque você vai acordar descansada. Olha que interessante, não sei quantas de vocês já leram ou aprenderam sobre a proteína P53. Ela é parte do nosso DNA e ela está dentro desse projeto que Deus fez do nosso DNA. E o que é que essa proteína faz? Reparem aqui o horário do relógio. Bom, o ser humano tem 46 cromossomos que foram organizados em 23 pares. E a proteína P53 é uma fosfoproteína nuclear e ela está localizada no braço curto do cromossomo 17. Interessante isso, mas trocando em miúdos, ela é um super-herói. A proteína P53 ela somente começa a entrar em ação exatamente às 10h30 da noite, se você estiver deitada e dormindo. E o que é que essa proteína P53 faz? Ela vai em todo o seu corpo, da cabeça aos pés, ela vai procurando células mal formadas, e células cancerígenas, e ela faz a autofagia, ela come as células mal formadas. Então, se você está trabalhando, se você está assistindo televisão, se você está no celular com a luz acesa, e você não está deitada às 9 horas da noite, às 10h30, a proteína P53 não vai sair do lugar. Não vai. Ela só vai fazer esta limpeza no seu corpo, tirar as células mal formadas, células cancerígenas, se você estiver deitada. E olha que interessante, eu gosto desse texto também. Os devidos períodos de sono e repouso e a abundância de exercício corporal são o quê? Essenciais à saúde física, assim como a mental.
roubar à natureza suas horas de repouso e restauração por permitir-se a um homem fazer o trabalho de 4 ou de 3 ou mesmo de 2, irá resultar em perda irreparável. Olha que interessante. Se você deitar às 21 horas, cada hora de sono que você dorme valem por quanto? 2 horas biológicas de sono. Ao deitar às 21 horas, quando der meia-noite, seu corpo registra como sendo 6 horas de sono e não 3. Não é incrível isso? Biologicamente, o seu corpo produz o dobro de descanso. E aí, se você deita mais tarde do que isso, você perde esta bênção. E olha que interessante, depois da 1 hora da manhã, tem a ativação do ciclo natural do cortisol, ou seja, cada hora dormida vale, na verdade, quanto? 20 minutos. Dessa forma, se você deitou a 1 hora da manhã e dormiu até às 8 da manhã, na verdade, você não dormiu 7 horas, e sim dormiu apenas 1 hora e 30 minutos. Você está envelhecendo mais rápido. Vou virar a câmera aqui para mim. Opa, deixa eu ver se eu virei a câmera para mim aqui. Sim. Olha só. Muitas pessoas desconhecem a importância de estar cuidando do horário que vai se deitar. Eu sei que atualmente a gente vive uma situação em que, seja por trabalho, por estudo, seja por outras circunstâncias, até pelo hábito mesmo de ir se deitar tarde, você está perdendo a sua vida. Eu estava aqui sentada em frente à TV, agora vou sentar no sofá que está mais confortável. Queridas, em agosto eu vou fazer 69 anos, é o que o meu RG mostra. Mas na balança da bioimpedância, sabe qual é a minha idade? 43 anos. Por quê? Porque eu fiz a mudança de estilo de vida. Tudo aquilo que eu fui aprendendo que eu não devo fazer, eu fui abandonando, porque Deus dá a capacitação para a gente abandonar e mudar o estilo de vida e vai restaurando a nossa saúde, a nossa vida. Então, eu sou prova de que é possível fazer essa mudança. Eu estava em Goiânia na semana passada, voltei nessa segunda-feira à noite, e lá eu levei a balança da bioimpedância e avaliei muitas pessoas. E pessoas com 34 anos, que na balança estava com 56. Pessoa com 21, que estava com 58, porque é o estilo de vida. Um casal jovem ficou tão apavorado quando viu que o rapaz, com 35 anos, na balança ele estava com 80 anos. 80 anos, porque alimentação não correta, dormir tarde, não fazer exercício, não beber água, não tomar sol. Então, são 8 princípios de saúde que a gente precisa seguir. E eu, como eu sou professora, eu gosto de usar ilustrações. Imagine, cada uma de vocês, imagine do seu lado direito uma montanha muito alta. Do seu lado esquerdo, outra montanha igualmente alta. Lá no topo passa um trilho de trem. E nesse trilho de trem que une as duas montanhas, vai passar um trem com 8 vagões. E a minha pergunta é, olha, eu estou vendo aqui a Jaqueline dizendo que deve estar com 90. Olha, se Deus permitir, eu gostaria de poder fazer presencial a balança e cada uma subir na balança e descobrir qual é a sua idade. Qual é a sua idade, né? Deus proverá isso, não sei quando, não sei como, mas Ele vai agir. Então, imaginou aquela montanha lá alta e um trem com 8 vagões. E a pergunta é, se um vagão cair, um vagão, o que acontece com o trem? Descarrilha todo, certo?
Então, nós precisamos seguir estes 8 princípios de saúde, porque eles foram dados por Deus para nós. Não somos nós que escolhemos. Ele é o nosso fabricante, ele é autor da nossa vida e ele deseja o melhor para nós. Por isso é que destes 8 princípios, somente 2 a gente tem que pagar. Pela comida, porque você tem que comprar, pela água, porque infelizmente a água está, né, contaminada, mas todos os demais são de graça, são de graça. A luz solar, se você tem baixa a quantia de vitamina D no seu corpo, você não precisa e nem deve ir comprar uma que seja sintética. Primeiro que você não precisa pagar para isso, e segundo que, olha só, você vai pegar, eu estou olhando as horas, ainda tem tempo de eu falar dessas coisinhas para vocês, né? Você pega uma laranja, é barato, certo? Uma laranja, espreme, põe no copo do liquidificador e pega um maço de salsinha. Eu posso passar isso por escrito para a Raquel e ela passar para vocês todas. Você vai colocar o suco de uma laranja, vai colocar, como se fosse uma conchinha das mãos aqui, de salsinha, não é coentro, é salsinha. Vai bater no liquidificador, tomar, e aí você vai sair para tomar sol. Eu sei que a gente está no inverno, não sei onde cada uma de vocês moram, mas tome sol com o mínimo de roupa possível. Então, se você não vai sair na rua, mas se dentro da sua casa, né, no espaço onde você mora, tem como você tomar sol dentro de casa, de calcinha e sutiã, mas não que o sol venha pela janela com o vidro, não, tem que estar aberto. E aí você tem que tomar sol meia hora de frente, meia hora de trás, com o mínimo de roupa possível. E pôr sol na palma das mãos e na sola dos pés, para que a absorção da luz do sol, ela vai estar gerando a vitamina D3. E aí você tomou sol, não toma banho por 6 horas, que é o tempo que o seu corpo precisa da absorção da luz do sol. E com isso você não precisa comprar vitamina D sintetizada. Então, luz do sol é de graça. Respiração, a gente respira no automático e nem lembra, não é? Que está respirando, mas a gente precisa, uma dica a mais, quando você acordou e tem noção que está acordada, está viva, antes ainda de sair da cama, comece a respirar profundo pelo nariz e você tem que fazer barulho ao respirar. Respire profundo, segure 5 segundos, depois solta o ar pela boca e tem que soltar que nem se você estivesse enchendo um balão, uma bexiga, ou como se você estivesse soprando velinhas de aniversário. Então você respira, segura 5 segundos e aí solta fazendo com que o ar, que seu pulmão fique livre. E enquanto você está ali deitada, respirando, você também vai bombear o sangue no seu corpo. Por quê? Passamos a noite inteira na horizontal, o sangue estava indo assim. Agora, a hora que você levanta, às vezes não dá tempo do sangue que estava na horizontal passar a ir na vertical. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, levantam à noite para ir ao banheiro e dá tontura. Por quê? Porque não deu tempo do sangue mudar a direção. Então, ali, deitadinha, você está respirando, isso ativa a circulação e você pode, então, ali, deitadinha, você pode abrir, deve, né? Abrir e fechar as mãos, fazer movimento com os pulsos para um lado, para o outro, você descer, olha, o pulso está parado, mas você sobe e desce a mão, certo? Com esse movimento, você está ajudando a circulação do sangue e também você pode mexer os pés. Tem gente que não consegue coordenar os dois, mas se você conseguir, faça isso. Você vai virar o seu pé
para um lado para o outro. Vou até aqui, eu estou de meia, porque aqui está frio, mas eu vou virar minha câmera aqui para mostrar para você. Deixa eu ver se eu virei aqui a câmera. Deixa eu ver. Não sei por que não está me deixando virar. Vou botar meu pé para cima, deixa eu ver. Não estou conseguindo virar. Agora sim. Olha, você vai trazer o seu dedão como se você quisesse encostar no joelho e depois como se fosse bailarina na ponta do pé. Então você faz esse movimento para cima e para baixo. Faz o movimento também circular para um lado, circular para o outro. Então, para cima, para baixo e depois vai virar para um lado e para o outro. Simplesmente ao fazer isso, deixa eu ver se voltou para a minha câmera aqui. Deixa eu virar. Isso. Simplesmente você movimentar pés e mãos, respirar. Quando você sair da sua cama, você já terá ganho uma bênção ao estar cuidando de uma coisa tão simples que é respirar. Exercício, precisa fazer exercício. Você precisa dormir cedo, tirar da sua alimentação o que não é saudável, colocar na sua alimentação. Que bom, Jaqueline, que você fez agora. Comece agora, você está aí sentadinha, mexe o pé, mexe a mão, respira. Eu vou passar também para a Raquel um videozinho que eu tenho que mostrando também que exercícios fazer quando você sair da cama e depois, antes de deitar. São coisas de graça que se você fizer, você vai estar restaurando a sua saúde, tá? Então, estes 8 princípios de saúde foram dados por Deus para nós, para o nosso bem. Então, luz solar, respiração, exercícios, beber água, alimentos que são saudáveis, que a gente deve comer, alimentos que não são saudáveis, todos os industrializados, ultraprocessados, contém corante, umectante, estabilizante, flavorizante, acidulante, tudo isso é veneno, é veneno. A gente precisa descascar mais e menos de abrir rótulos e latas, não é? Para a gente ter saúde. E na sequência dos 8 princípios de saúde, em 8º lugar está confiança no poder de Deus. Não é que ele está, olha, da água, também posso, na próxima palestra, falar da água para vocês. É magnífico, magnífico. Então, o 8º que está lá, confiança no poder de Deus, ele não está em último lugar porque ele é menos importante. Não, é que se você colocar em prática o 7, você pode reivindicar de Deus o 8º, e ele faz maravilhas na nossa vida. É só a gente confiar no Senhor. E eu sei que cada uma de vocês são mulheres de fé, de oração, de dedicação integral ao Senhor, que desejam que a sua família tenha saúde, alegria, não gastar 1 centavo na farmácia. Se a indústria farmacêutica ou qualquer farmácia dependesse de mim, estava falida. Não tomo uma gota de medicamento para nada, para nada. E tenho uma saúde excelente, corro, caminho, deito. Para quem tinha ansiedade, insônia, depressão e angústia, nem sei o que é isso, porque eu deito e durmo. E olha, vale a pena fazer essas mudanças. Então, encerro por aqui dizendo, quem quiser mais orientações, manda no privado para mim e eu vou lhe passar. Vou passar, então, para a Raquel um videozinho que fala sobre os exercícios que você vai fazer em casa. Levanta 5 minutos antes, com 5 minutos você dá conta de fazer e você está investindo de graça na sua saúde. Peça para Deus te capacitar a deitar mais cedo. A última coisa, para quem está acostumado a dormir 11, meia-noite, 1h da manhã, 10, então você comece hoje à noite. Se você deita às 11 da noite, hoje vá deitar, porque muitas pessoas falam, vou deitar às 9, não vou conseguir dormir, vou ficar com o olho assim, vai me dar angústia, ansiedade. Então,
deite 15 minutos mais cedo. Se era às 11, deite 15 para as 11, 2 noites. Depois, deite 10h30, mais 2 noites. Depois, 10h15, 10, 10h45, 9h45, 9h30, 9h15, 9. Então, você vai reprogramar o seu hipotálamo de maneira que você, sem angústia, sem sofrimento, você vai poder ir se deitar às 9 da noite. E aí você vai ver o benefício, a bênção maravilhosa de não precisar tomar uma gota de medicamento e ter a sua saúde restaurada. Encerrando, para quem estava à morte em 2015, hoje eu tenho por dentro 43 anos. Isso é gratidão ao Senhor. E Ele quer fazer isso na vida de cada uma de vocês e da sua família também. É gratidão ao Senhor por me dar o privilégio de ter a minha vida restaurada e ir a todos os lugares aonde me chamar para poder ensinar. E um detalhe, caso alguém queira que eu vá na sua igreja para ensinar, eu só tenho disponível a partir de fevereiro do ano que vem, porque todos os fins de semana eu vou estar em lugares diferentes, porque eu dediquei a minha vida para ensinar e ajudar as pessoas a restaurar a saúde. Então, a minha vida, eu estou vivendo o sonho de Deus para a minha vida, que é ajudar as pessoas. E eu jamais vou cobrar um centavo por ensinar, porque é gratidão ao nosso Deus, ao nosso Criador, por ter transformado a minha vida. E o meu desejo, a minha oração para cada uma de vocês, é que vocês continuem olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e confiem nele. Entreguem-se, negue o seu próprio eu e permita que Jesus ainda faça mais bênçãos na sua vida. É o meu desejo e a minha oração. Glória a Deus, Deus abençoe, Isabel, continue te usando, como tem ajudado a gente, né, cada coisa que a gente tem aprendido, e eu vou falar sobre isso, que minha irmã, ela tomava 9 remédios, inclusive eu estou morando em João Pessoa por causa dela, que eu vim ajudá-la, que ela precisava sair de Campinas. E eu falo que ela não toma mais nenhum remédio. Lógico, a gente tem que sempre melhorar mais um pouquinho. Mas só de ela cuidar da saúde dela, de ela ir para a academia treinar, de ela fazer, movimentar o corpo, ela tomava para diabetes, ela tomava para circulação, ela tomava para tudo que possa ter tireoide, tudo que você possa imaginar. E aí ela, quando fez a biopedância lá da academia, ela estava com 86 anos. Hoje ela está com a biopedância de 42 anos. Amém. Eu também tinha pressão alta e não tenho mais pressão alta. Porque a gente se cuidar, é alimentação, é exercício, é sono. Porque eu também aprendi, quando eu fui ver esses estudos que falava sobre antes da meia-noite equivale a 2 horas, eu fui ver o estudo, e depois a 20 minutos. E é verdade, a gente descansa muito mais quando a gente dorme mais cedo. Eu acordo cedo, eu acordo 4 horas, 15, às vezes 15, dependendo do dia, porque a gente começa cedo aqui. Mas Deus abençoe, viu? Continue sendo usada por Deus para tanta gente aí, que a gente tem aprendido muito, viu? Amém, amém. A minha gratidão ao Senhor e gratidão a vocês por me permitir estar aqui falando com vocês. E o desejo mesmo de gastar cada minuto da minha vida para ensinar e ajudar. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Obrigadão mais uma vez. Alguém quer falar algo? Deixa eu tirar uma foto nossa e depois o pedido de oração. Deixa eu já colocar aqui.